Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos começar a estudar os circuitos retificadores, mais especificamente nessa aula o retificador de meia onda, que embora aí o estudo dos retificadores seja um tópico que é mais detalhado na eletrônica de potência, pessoal, eu estou trazendo aqui para a aula de eletrônica analógica porque esses circuitos também são muito utilizados aí como fonte de alimentação em diversos projetos ali de baixa potência, tá? Então, como o foco dessa série agora é mostrar para vocês algumas aplicações clássicas do diodo, eu vou mostrar para vocês já alguns arranjos aí que nós temos para os retificadores monofásicos de baixa potência. Bom, pessoal, nós também teremos uma série de vídeos voltada para a eletrônica de potência, tá, pessoal? Mas trazendo agora para eletrônica de baixa potência, eletrônica analógica a princípio, tá, pessoal? Nós vamos ter o foco ali na parte de projeto, análise dos circuitos, tá? E também ali tentar encontrar alguns defeitos, que são comuns nesses tipos de circuitos para fontes de alimentação mais de uso geral, tá? Fontes que são compostas ali por alguns estágios, como mostra aí o diagrama em blocos na figura 1. O primeiro estágio é o de transformação, que, embora não apareça em todas as aplicações de alta potência, é muito comum aí nos projetos de baixa potência, Então, ele possibilita, a gente trabalhar com um nível menor de tensão e também possibilita ali o isolamento entre o circuito eletrônico e a rede elétrica, o que torna tudo mais seguro. Bom, vale lembrar, que tem vídeos aí sobre transformadores no canal. Tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você tenha dúvida da operação dos transformadores. Bom, o segundo estágio é o nosso objetivo de estudo inicial, que são os circuitos retificadores, são aí os circuitos responsáveis por converter a tensão alternada em uma tensão contínua. Então, embora ali a tensão de saída do retificador, conforme nós veremos, ele vai ter ali um valor médio diferente de zero, ou seja, uma componente CC, ele também apresenta ondulações de tensão, ou seja, uma parcela CA, que em geral elas não são úteis aí para a maioria das aplicações. Então, para reduzir o efeito das oscilações na saída do retificador, é comum utilizarmos aí filtros, como um terceiro estágio da fonte de alimentação. Então, com isso, nós poderemos obter ali uma tensão de saída com baixa oscilação. Entretanto, o nível de tensão ainda não está regulado. Ou seja, a tensão de saída ela é sensível a variações de tensão na entrada do circuito retificador. O quarto estágio é um regulador de tensão, que pode ser composto por um simples diodo Zener associado a um resistor, para limitar a corrente máxima, ou ainda um circuito mais complexo que possibilita fornecer tensão em um nível muito estável, para a maioria das aplicações e também de forma eficiente. Bom, então vamos começar a estudar os circuitos retificadores, começando pelo retificador de meia onda. Embora seja um circuito bastante elementar, ele é muito útil para a gente entender aí os princípios gerais dos retificadores. O nome desse retificador vem do fato dele aproveitar apenas um dos semiciclos da tensão senoidal de entrada. Então, o circuito está apresentado aí na figura 1 e ele é composto simplesmente por um diodo em série com a carga. Então, é por esse motivo que nós costumamos ver o diodo sendo chamado de diodo retificador, porque ele é utilizado no estágio de retificação da tensão de entrada de muitos circuitos. Bom, para esse circuito nós vamos fazer duas abordagens, tá? Antes de ir lá para a bancada e ver funcionando na prática. Em todo caso, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, temos que a tensão na carga é a tensão da fonte CA menos a queda de tensão no diodo. Isso considerando, pessoal, que o diodo só vai conduzir quando ele estiver diretamente polarizado, ou seja, no semiciclo positivo do sinal de entrada. Então, nessa primeira abordagem, vamos considerar o modelo ideal para os diodos, ou seja, quando ele diretamente polarizado, ele irá conduzir sem causar nenhuma queda de tensão. Quando reversamente polarizado, ele bloqueará completamente a corrente. Tá? Vamos observar no gráfico da forma de onda da tensão de entrada, Vs ali, tá?
que nós temos o primeiro semiciclo sendo positivo, tá? Estamos partindo desse princípio. Então, se Vs é positivo nesse primeiro semiciclo, o diodo ele estará diretamente polarizado, né? Pois o potencial do anodo é maior do que o do cátodo, então o diodo vai conduzir, né? Então, sempre observe ali a polaridade, né, da tensão nos terminais do diodo para ver se ele está conduzindo ou não. Então, se ele está diretamente polarizado, podemos substituir ele, né, por uma chave fechada, né? Ou seja, toda a tensão de entrada estará chegando na carga. Então, nós estamos considerando que a carga está em paralelo com a fonte de tensão. No próximo semiciclo, nós temos que a tensão de entrada tem sua polaridade invertida, né? E conforme o sentido convencional da corrente hipotética ali, né, o potencial do cátodo agora é maior do que o anodo. Então, o diodo está reversamente polarizado. E nessa condição, né, como não temos corrente na carga, a tensão na carga é igual a zero e o diodo pode ser substituído por uma chave aberta, né, ficando com toda a tensão da fonte, está bloqueando, né? E isso evidencia que a tensão de ruptura do diodo ela deve suportar a tensão de pico do semiciclo negativo dessa fonte. Então, nós temos que escolher um diodo cuja tensão de ruptura reversa é maior do que o pico de tensão negativa da tensão da rede elétrica, que é essa tensão que ele vai ter que suportar quando bloqueado, né? E agora, pessoal, isso vai se repetir nos próximos semiciclos, né? Bom, observe agora, então, que a tensão média da entrada ela é zero, né? Nós temos uma tensão senoidal ali, considerando os parâmetros perfeitos, né? Agora, observando VO ali no gráfico, pessoal, nós temos uma tensão com um valor médio positivo nesse caso, né? Então, nós temos corrente unidirecional, pois o diodo ele só vai conduzir em um sentido e temos um valor médio na carga positivo. E ainda, pessoal, nós não temos o sinal negativo em nenhum momento lá na carga. Isso significa que nós temos uma tensão agora contínua, pois a tensão lá na carga não muda de polaridade, né? Então é isso que um retificador vai fazer para a gente. Ele vai converter a tensão alternada lá na entrada em contínua lá para a carga. Por enquanto, contínua com ondulação, mas contínua. A tensão média na saída do retificador de meia onda alimentado por uma fonte, né, senoidal vai ser igual à tensão de pico dividido por π. Como nós estamos trabalhando com o diodo, né, o modelo ideal dele ali, né, não temos queda de tensão quando ele está conduzindo, o valor de pico lá na carga vai ser o mesmo valor de pico da fonte, né? Outro parâmetro importante é a frequência de ondulação da tensão de saída, que está aí relacionada com a frequência da tensão da rede elétrica ali de alimentação, né? Para isso, nós vamos analisar o período do sinal de entrada, né, que para um sinal senoidal vai ali de 0 a 2π, correto? Se observarmos o gráfico da tensão de saída, note que o sinal se repete no mesmo intervalo de tempo que o da tensão de entrada, né? Apenas a forma de onda é diferente, mas os intervalos, né, são iguais. Então, nós podemos concluir que a frequência da ondulação da tensão de saída é igual, então, à frequência do sinal de entrada, uma vez que os períodos são iguais. Esse parâmetro da frequência ele vai ser muito importante na hora da gente projetar o filtro que vai atenuar essa ondulação, tá, pessoal? Por isso que eu estou evidenciando essa questão da frequência da ondulação, ok? Então, vamos para um exemplo numérico rápido. Exemplo 1, para o retificador de meia onda na figura 2, determine a tensão média e a corrente média na saída, né? Valor VCC e ICC, e o pico inverso de tensão, que é o valor que o diodo deve suportar bloquear, né? É um parâmetro importante na hora da gente selecionar qual diodo nós vamos utilizar em um determinado projeto. A princípio, nós vamos considerar os diodos ideais, né? Então, nós temos que a tensão média na saída é o valor máximo da tensão na saída dividido por π, conforme nós vimos há pouco, né? E para obter a tensão máxima lá na carga, que é o mesmo valor máximo lá na entrada, né, para o diodo ideal. Logo,
basta pegar o valor eficaz da tensão, que no caso ali é 8 volts, e multiplicar por raiz de 2. Assim nós temos o valor de pico, que nesse caso dá 11,31 volts. Então 11,31 volts dividido por π dá 3,6 volts. Então, pegando esse circuito onde 8 volts é o valor eficaz da tensão de entrada, alternada, senoidal, é aplicado nesse retificador, lá com o multímetro na escala de tensão contínua, medindo nos resistores, nós vamos encontrar ali 3,6 volts. Lógico, considerando que o diodo é ideal. Para o cálculo da corrente, basta aplicar a lei de Ohm, né? Corrente média, nós vamos usar então a tensão média dividido pelo valor da resistência, né? Então, atribuindo os valores, nós temos 10,91 mA. E qual é o pico inverso de tensão que o diodo deve suportar? Bom, considerando então que a fonte de tensão alternada ela é ideal também, né? Ou seja, ela é simétrica, o valor máximo que o diodo deve suportar é o pico de tensão negativo, né? Do semiciclo negativo, né? Lá da rede elétrica, que é igual ao positivo, ou seja, 11,31 volts também. Bom, pessoal, antes da gente ir para a prática, eu quero mostrar uma outra abordagem da análise desse tipo de circuito, tá, pessoal? Porque quando nós estamos trabalhando com alimentação um nível muito baixo de tensão, como nós vimos aí no exemplo 1, pessoal, na hora que a gente vai para a bancada, ver na prática, começa a ter uma diferença significativa nos valores medidos, tá, pessoal? Que nós estamos trabalhando aí com diodos ideais, aí a gente tem que ter um pouco mais de noção de que essa análise ela serve bastante para a área de manutenção. Entender o funcionamento geral do circuito, tá, pessoal? Agora, quando a gente precisa de ter mais dados próximos do que a gente vai ter na realidade, tá, na bancada de trabalho, aí a gente pode partir para uma outra abordagem que é utilizando a terceira aproximação para diodos, onde a gente tem um modelo um pouco mais completo para fazer a análise, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Então vamos redesenhar, né, o circuito que nós vimos lá na figura 1, substituindo o modelo do diodo ideal, né? Agora considerando que nós temos, quando ele está conduzindo, né, tem também uma fonte de 0,7 volts, só que com a polaridade invertida, né, representando essa queda de tensão que nós vimos lá no joelho da curva do diodo, né? E também temos uma resistência média série, correto? Nós já estudamos todos esses conceitos aí nas aulas sobre os fundamentos dos diodos, né? Então, dessa forma, nós temos que quando a tensão do diodo de entrada é menor do que a tensão de joelho, a tensão de saída continua sendo zero, conforme feito na primeira abordagem. Mas quando a tensão de entrada está no semiciclo positivo, né, nós podemos considerar que o circuito equivalente é o mostrado aí na figura 3. Tá? Olha aí, todos os elementos. A representação do diodo com seus terminais ali, anodo e catodo, né? A resistência série e também a fonte de tensão VK ali, que para nós, né, considerando lá diodo de silício, é de 0,7 volts, correto? Bom, pessoal, se a gente aplicar o princípio da superposição para determinar a tensão VO, né, começando ali pelo efeito da fonte VS, né, lembrando que VO é a tensão lá na carga, né? Então, vamos anular o efeito ali da fonte VK, né, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões. Temos VS menos a queda de tensão na resistência RD, menos a queda de tensão lá na carga, né? Como a tensão VS está sendo distribuída em duas resistências série, basta aplicar a regra dos divisores de tensão para obter VO', né? Ou seja, a tensão VO, né? Contribuição, né, da tensão VO, dado ali o efeito apenas da fonte VS. Agora vamos voltar à fonte VK e anular o efeito da fonte VS, tá? Então, aplicando novamente a lei de Kirchhoff para as tensões, nós temos agora menos VK, né? Observe a polaridade diferente ali, né? Menos VRD, menos VO, tudo isso é igual a zero, ok? Então, para obter VO duas linhas, basta aplicar novamente a regra dos divisores de tensão, né?
e somar o efeito das duas fontes, nós vamos chegar à expressão 5. Então, nós temos uma componente da fonte Vs e uma componente da fonte Vk, ok? Considerando que na maioria das aplicações a resistência do diodo ela é muito menor do que a resistência da carga, né? Então, a expressão 5 ela pode ser simplificada conforme mostra a expressão 6. Então, observe que parte da tensão aplicada pela fonte ficará no diodo, né? No caso ali, a queda de tensão da fonte VK, né? Caso a resistência da carga não seja muito maior do que a resistência do diodo, a expressão 5 deve ser considerada. Vamos então observar agora o gráfico, né? Então, onde nós temos ali a tensão da fonte, certo? Plotada ali, 2 ciclos completos, e no início ali do semiciclo positivo, enquanto a tensão da fonte ela é menor do que a queda de tensão no diodo VK, a tensão lá na saída ela continua nula, tá? Então observe bem no início ali, ó, no T igual a 0, que o semiciclo positivo ele inicia, mas em azul, onde nós temos a tensão lá na carga, né, ela continua sendo 0 por um intervalinho de tempo, né? Então, por quê? Porque a tensão aplicada pela fonte, embora positiva, ela ainda é menor do que VK, né? Ou o nosso 0,7 volts, correto? Então, quando a tensão de entrada superar esse valor de VK, o diodo passa a conduzir. Entretanto, né, observe que a tensão na carga ela vai ser sempre menor do que a tensão lá da entrada, né, devido à queda de tensão lá no diodo. Então, note também que o diodo deixa de conduzir no semiciclo positivo, ali no final do primeiro semiciclo positivo, antes da fonte de tensão de entrada inverter de polaridade. Tá? Isso por quê? Isso porque a tensão lá da entrada ela se torna menor que VK. Então, o diodo ele para de conduzir, tá? Mesmo estando ainda no semiciclo positivo. Lógico que esse é um fenômeno que vai ocorrer para uma carga puramente resistiva, que é o caso que nós estamos analisando, tá? Para outros tipos de carga, nós temos que analisar o comportamento da carga também. Ok, então nós temos que, em geral, o intervalo de condução do diodo ele é menor do que 180 graus, né? Que é o equivalente ali a um semiciclo. O que faz reduzir, então, a tensão média na carga em relação à nossa primeira abordagem, tá? Porque olha lá, pessoal, na primeira abordagem, com o diodo ideal, a gente estava considerando que a tensão de pico lá no resistor era igualzinho à tensão de pico lá na fonte. Mas agora, como nós estamos considerando a queda de tensão no diodo também, né, a área ali, ó, pode observar, a área em azul ela é menor do que a área em vermelho, correto? Porque nós temos uma queda de tensão lá no diodo. E além disso, o tempo de condução ele é menor do que 180 graus. E a expressão que nós utilizamos lá para calcular a tensão média na carga, né, que era o valor de pico dividido por π, ela é válida considerando que o intervalo de condução é de 0 a π, ou seja, 180 graus. Mas nessa abordagem mais precisa, vemos aí que isso não é realidade na prática. Agora, no semiciclo negativo, pessoal, é o mesmo comportamento que nós vimos lá para o modelo ideal do diodo, tá? Reforçando que o diodo deverá ter uma capacidade de suportar a tensão de pico inverso, né, lá de tensão, tá? Na prática, a gente costuma selecionar diodos que suportam pelo menos, tá, 50% a mais do que o pico inverso de tensão que você vai obter lá da fonte de alimentação. Para garantir ali que mesmo ocorrendo flutuações ali da alimentação, isso não vai danificar o diodo, ok? Com relação à frequência, nada muda, tá? Então a frequência da ondulação de saída é igual à frequência da ondulação de entrada para o retificador de meia onda. Outro motivo de evidenciar o quão importante é essa queda de tensão do diodo é que isso inviabiliza o uso dessa topologia em retificadores de pequenos sinais,
pois boa parte da tensão aplicada, se a amplitude do sinal aplicado for pequena, vai ficar como queda de tensão no diodo, vai sobrar pouco, né, lá para a carga. Mas pode ficar tranquilo que mesmo para pequenos sinais, existem topologias alternativas que visam aí contornar esse problema da queda de tensão ali no diodo. Tá? Em altas tensões, essa queda de tensão ela representa um percentual muito pequeno, né? Então vai influenciar pouco. Agora eu quero dizer também que quanto ao menor ângulo de condução do diodo na segunda abordagem que nós vimos aí, pessoal, nós também podemos negligenciar isso para a maioria das aplicações, tá? Pouca gente considera esse menor ângulo de condução. Agora, para que vocês tenham também esse conhecimento de como isso é analisado, pessoal, eu vou mostrar para vocês com base na análise aí da figura 4, tá? Onde nós temos aí um retificador, onde a tensão de entrada ali é 12 volts, né? O valor RMS, ou seja, eficaz. A carga ali de 56 ohms, né? Frequência da rede 60 Hz, padrão aqui do Brasil. Calculando a tensão de pico ali da fonte, né? Pega o valor eficaz vezes raiz de 2 dá 16,97 volts. Agora vamos calcular qual é o ângulo que o diodo vai começar a conduzir. Ele não vai, então, conforme nós vimos, começar a conduzir já em 0 grau, certo? Não vai acontecer isso. Como nós temos uma forma de onda senoidal, acaba sendo fácil calcular, tá? Vamos pegar ali e calcular o arcosseno da relação entre a tensão que o diodo passa a conduzir, né, e a tensão de pico da tensão de entrada. Né? Conforme essa expressão, como o diodo passa a conduzir quando a tensão é de 0,7 volts, né, que é o nosso VK ali, atribuindo os valores, nós temos que o diodo vai começar a conduzir com 2,36 graus da tensão de entrada, ou seja, com 16,97 volts de amplitude, seno de 2,36 graus, nós vamos ter 0,7 volts. E então o diodo passa a conduzir daí para frente. Né? Esse é o nosso θ1 ali. E o ângulo final de condução, ou seja, quando o diodo ele vai deixar de conduzir, basicamente, né, lógico, carga resistiva, vai ser 180 graus menos o ângulo de θ1, que vai ser o mesmo intervalo quando nós vamos ter, né, de novo 0,7 volts para a tensão de entrada. Ou seja, 180 graus menos 2,36 graus resulta em θ2 igual a 177,64 graus. Com isso, nós podemos calcular ali o intervalo de condução, né, do diodo, que é a diferença ali de θ2 com θ1, resultando em 175,28 graus. Então observe, pessoal, que no modelo ideal do diodo, nós consideramos que ele conduz por 180 graus. Nesse exemplo aqui, nós temos que o diodo está conduzindo 175,28 graus. Então, como a diferença é pouca, por isso o pessoal acaba negligenciando aí, esse intervalinho de tempo que o diodo não conduz, mesmo estando ali no semiciclo positivo. Tá? Mas, caso vocês precisem de calcular isso com mais detalhes, tá aí o procedimento, é bastante simples, né? Bom, pessoal, esse exemplo 2 que nós veremos agora vai utilizar, então, a segunda aproximação para os diodos na análise. Está sendo solicitado basicamente o mesmo que foi lá no exemplo 1, tá? Só que é com base nesse exemplo que nós teremos a prática a seguir, tá? Então, nós temos um retificador com a tensão de entrada ali, né, de alimentação, de 18 volts, valor RMS, e 60 Hz, né, rede elétrica, e a carga é uma carga de 56 ohms. Então, eu vou começar aqui calculando o valor médio, né? Se eu quero calcular o valor médio da tensão de saída, eu preciso do valor máximo da tensão de pico, né, lá na carga, dividido por π. Para obter o valor máximo lá na carga, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso saber o valor de pico lá na fonte, correto? Que é o quê? O valor RMS vezes raiz de 2. Só que eu tenho que agora descontar, né? Ou seja, subtrair a queda de tensão lá no diodo, que no caso nosso é 0,7 volts. Então, atribuindo os valores, a tensão de pico lá na carga
é de 24,76 volts. Ou seja, a tensão média lá na carga será de 7,88 volts. Né? Então, observe que o valor médio, CC, lá na carga, é bem menor do que o valor de pico lá na carga. Isso porque esse circuito só aproveita meia onda, né? A corrente média na carga é a tensão média na carga dividido pela resistência, que nesse caso ali vai ter ali 140,7 mA. Então, esse é o valor médio, valor da corrente contínua lá no resistor. O pico inverso de tensão que esse diodo deve suportar é o valor máximo da tensão da fonte, conforme nós vimos lá no nosso estudo, que é o quê? O valor eficaz da fonte vezes raiz de 2. Nesse caso, dá 25,46 volts. Observe que é um valor maior do que a tensão máxima lá na carga. Qual que é a diferença? A diferença é justamente o 0,7 volts, que é a queda de tensão no diodo. E vamos calcular também qual é a potência dissipada lá no resistor. Potência média, tá? Então, é o produto da tensão e da corrente média na carga, que nesse caso dá 1,109 watts. Bom, agora sim nós vamos para a bancada ver na prática o funcionamento do circuito retificador de meia onda, tá? Então, se esse vídeo está contribuindo com os teus estudos, né? Deixe seu like e verifique se você já está inscrito no canal, ok? Vamos lá, então. Bom, pessoal, aí está então o circuito montado, já com a instrumentação, tá? Então, basicamente, o retificador de meia onda, conforme nós vimos na parte teórica ali, é apenas o diodo. O resto aqui é o quê? A alimentação e instrumentação para medição, mais uma carga aqui, no caso o resistor de 56 ohms, conectado na saída aqui, né, no terminal do catodo, né, do diodo, e aqui no retorno, né, para o transformador. Tá? Então aqui eu tenho um transformador alimentando esse circuito, porque eu estou tentando apresentar para vocês da forma mais prática de como a coisa é feita em equipamentos reais, né? Então nós temos aqui a alimentação que vem da rede elétrica, né? No meu caso aqui 127 volts, tá? Então um dos condutores ele vem para essa chave geral, tá? A saída da chave geral vem para essa chave HH que serve para a gente selecionar se a gente vai enviar a tensão para um terminal, né, aqui do transformador ou para o outro. Um terminal aqui é para alimentação em 127 volts, o outro é para 220 volts, né? No meu caso é 127, por isso que a chave está nessa posição que está escrito 110, né? Que é a grafia que tem nessa chave. Tá mudando aqui para o outro lado, nós temos o 220, tá? Que não é o caso que eu tenho aqui na alimentação. No diagrama que vocês têm aí na tela, tem toda essa parte também, tá? Bom, a saída desse transformador, esse é um transformador com dois enrolamentos secundários, tá? Com um tap central. Esse fio amarelo aqui é o tap central e aqui os verdes a saída de cada um dos outros enrolamentos em relação ao tap central. A tensão de saída desse transformador é 9 volts por enrolamento, tá? Então, se eu pego os dois mais externos aqui, né, não utilizo o tap central, que é o caso, ó, o tap central está aberto aqui, eu tenho então 18 volts. 9 volts em relação ao tap central, né, para cada lado, e 12 volts em relação aos dois mais externos, ou seja, pegando os dois enrolamentos secundários em série, e é esses dois enrolamentos secundários em série que eu estou enviando aqui para o circuito, né? No caso aqui o retificador de meia onda, tá? Então a saída aqui do enrolamento, né, de um dos enrolamentos do transformador, está passando por aquele multímetro que no caso vai fazer a função de amperímetro, tá? O retorno dele vem para o anodo do diodo, a saída do catodo do diodo vai para a carga, e a saída aqui da carga, né, do resistor de 56 ohms, vem aqui para o retorno do outro enrolamento do transformador, tá? Então, aqui tem um circuito bastante completo, né? O que vai nos interessar aqui, basicamente, é a medição, né, da parte da fonte para frente, né? Então, para isso, pessoal, além de medir a corrente, eu vou utilizar aqui o multímetro para medir a tensão de entrada e de saída, né? No caso de entrada,
a tensão eficaz e a saída, o valor médio, né? Aqui na carga. Também vamos utilizar o osciloscópio para ver graficamente como estão as tensões desse circuito. Vamos começar aqui fazendo a alimentação do circuito, tá? Então eu vou colocar aqui o amperímetro para fazer a medição da corrente, tá? E o voltímetro aqui, medindo a tensão média na saída, né? Lembrando, né, valor CC aqui no multímetro é para valores médios, tá? Então vamos ligar aqui o circuito. E olha lá, pessoal, de acordo com o que nós vimos na parte teórica, nós temos no canal 1 do osciloscópio a medição aqui da entrada do sinal no retificador e na saída no canal 2. Então observe que nós temos no canal 1 a onda completa, certo? Do sinal de entrada, senoide ali. E na saída, o que nós temos? Bom, quando nós estamos no semiciclo positivo em relação à referência de medição aqui embaixo, ó, né, no protoboard, ó, que é referência, né? A terra de todo mundo está aqui. Então, quando eu estou no semiciclo positivo, o meu diodo conduz. Tá? Se ele está conduzindo, então eu tenho tensão na minha carga. É o verde aqui, ó, tensão na carga. Quando eu entro no semiciclo negativo da tensão de entrada, o meu diodo bloqueia. Se ele está bloqueando, na minha carga eu não vou ter corrente nem tensão. Zero. Certo? É isso que nós temos ali. Então, em verde a tensão lá no resistor, em amarelo é a tensão de entrada. Então, observe que para a tensão de saída média, o valor que está dando aqui, ó, é 8,44 mais ou menos, 43, 44 aqui, volts. Esse é o valor médio na tensão na saída. Na minha entrada, eu vou colocar aqui para CA, eu tenho, olha lá, quase 20 volts, né? 19,8. Pô, mas esse transformador não era para oferecer aqui na saída 18 volts nesses terminais externos? Sim, isso a plena carga, tá? Esse é um transformador para 1 ampere. Só que observe que o valor médio que eu estou drenando é apenas aqui, ó, 147 mais ou menos, né? Miliampere. Então, conforme eu drenar uma corrente maior na minha saída, vai causar uma queda de tensão maior nos enrolamentos, maiores perdas, né, nos transformadores em geral, o que faz com que a tensão na saída diminua um pouco. Né? Ela tende a ir mais próximo dos 18 volts. Então, como eu estou com uma carga que drena pouca corrente, a minha tensão na saída do transformador acaba sendo um pouco maior mesmo, né? Esse é o comportamento esperado, principalmente em transformadores de tão baixa potência como é esse caso. Tá? Então é um transformador para 1 ampere e eu estou drenando apenas 144 miliampere. Ok? Então essa minha tensão de entrada é o valor eficaz. E a minha tensão média na saída é aproximadamente 8,5 volts. O valor calculado lá no exemplo, né, era de 7,88, correto? Então, a diferença que vocês estão vendo é justamente porque lá na entrada a minha tensão está maior do que a considerada lá no exemplo. Né? Então, se a gente observar aqui no osciloscópio, a tensão máxima na entrada ali, ó, eu coloquei já para ele apresentar o valor, está dando 27,7 volts. Diferente do que nós vimos lá no exemplo, que seria de 25,45 volts aproximadamente. Né? Aqui nós temos um pouco mais. Né? Já mostrei para vocês a razão disso. Nesse caso, nós temos 27,7, desconsiderando aí 0,7 volts, que é a queda de tensão no diodo, 27 volts. Né? Esses 27 volts é a tensão de pico lá na carga. Né? Aproximadamente isso. Observe aqui, ó, a tensão máxima na carga, 26,9 está dando ali, né? Se a gente dividir isso por π, nós temos ali 8,59, né? 27 volts divididos por π, 8,59 volts, valor médio, e é o que nós temos aqui no multímetro, tá? Então, batendo aí a parte teórica com a prática, considerando os valores reais agora, né?
E esse valor, né, de 8,59 dividido ali pela resistência de 56 ohms, vai dar ali 153 mA mais ou menos, que é em torno do que está mostrando aqui no multímetro, né? Lembrando que é aproximadamente. Observe que a tensão aqui no multímetro também está variando um pouco de valor. Isso porque a rede elétrica ela não tem uma amplitude tão estável quanto deveria ter, né? Na prática, a gente está vendo aí que a coisa tem oscilação, né? Bom, de qualquer forma, pessoal, qual é a tensão que o meu diodo deve suportar, então? É o pico de tensão negativa da entrada, que nesse caso está dando aqui em torno de 29 volts, mais ou menos, né? Não está bem simétrica a tensão na entrada, mas nós temos aqui aproximadamente menos 29 volts, né? O diodo que eu estou utilizando suporta isso com folga, né? Ele suporta até 1000 volts de tensão de pico inverso, né? Mas só para mostrar para vocês que ele tem que bloquear quando a tensão da entrada é negativa. Então ele tem que bloquear esse valor aqui, tá? Eu vou colocar aqui a forma de onda de como seria a tensão lá no diodo, tá? Que é agora em rosa, tá? Que eu estou basicamente pegando a tensão do canal 1 menos a tensão do canal 2, usando a função aqui de matemática do osciloscópio, para ele então colocar graficamente o resultado, tá? Então observe que eu tenho aqui, ó, no diodo, quando a minha tensão de entrada é positiva, o meu diodo, ó, ele tem uma pequena queda de tensão que deve ser ali de 0,7 volts. Já vamos fazer essa medição. E quando a minha tensão de entrada, ó, o amarelo aqui, está no semiciclo negativo, o meu diodo ele fica com toda essa tensão, ele está bloqueando, correto? Então, deixa eu aumentar um pouquinho a escala aqui, ó, para a gente ver, ligar o cursor. E vamos levar como fonte do sinal aqui a matemática. E olha aqui, ó, onde está o cursor, nós temos a tensão aproximada aqui do diodo, que está em torno ali de, observe aqui, ó, em torno de 0,7 volts, que é aquela de tensão esperada, correto? Voltando na escala, ó, a tensão que o diodo está bloqueando. Está mais ou menos aqui, ó, nessa parte do cursor, em torno de 29 volts ali, ó. 28,4 mais ou menos. É a tensão que o diodo está tendo que suportar quando reversamente polarizado. Agora, na carga, né, pessoal? A carga ela só está vendo o quê? Um semiciclo positivo, depois zero. Semiciclo positivo, depois zero. Na média, né, nós temos agora 8,37 volts. Tá? Então, é assim que funciona um retificador de meia onda na prática, né? Nós temos aqui um sinal senoidal na entrada e na saída nós temos aqui apenas o semiciclo positivo na saída. Quando a tensão de entrada é negativa, a tensão de saída é zero. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês é com relação à frequência de saída. Olha lá, 60 Hz, né? A rede elétrica aqui no Brasil é 60 Hz, então a tensão de entrada possui 60 Hz. E na saída, também 60 Hz, no caso do retificador de meia onda. Tá? Em outros, nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente. Ok? Apenas para mostrar para vocês que a tensão de saída é extremamente dependente da tensão de entrada para esse circuito, né, pessoal? Como nós já vimos matematicamente, eu vou tirar esse fio aqui, pessoal. Mais fácil. Eu tirei esse aqui. Deixar ele ligado a nada. E vou utilizar o tap central do transformador, que vai ter 9 volts de valor eficaz ideal, né? Nós já vimos que vai ter um pouquinho a mais. E eu vou colocar aqui na alimentação do retificador. Olha lá, pessoal. A minha tensão de entrada agora diminuiu pela metade, né? Então, a minha tensão lá na saída também diminuiu, né? Então, tensão de entrada aqui agora é quanto? Vamos lá fazer a medição. Tensão alternada na entrada, muda a escala ali no
né, a função do multímetro. Então, eu tenho aproximadamente aqui, ó, 10 volts, né? Eu tinha 20 usando os 12 enrolamentos, né? Os 2 enrolamentos secundários, e agora usando só um deles, né, só um enrolamento, eu tenho 10, metade. E na saída, ó, 4 volts. Valor médio, tá? O valor instantâneo, conforme vocês podem ver no osciloscópio, ele está oscilando, né? Corrente média, observe que ela diminuiu também, lógico, né? Tensão média no resistor diminuiu, corrente diminuiu. Como é um circuito série, né? Que nós vimos, né, nas aulas anteriores, circuito série, né? Todos os dispositivos têm a mesma corrente. Então, não importa onde eu faça a medição aí, a corrente é igual para todos os dispositivos que estão ligados. Bom, então chegou a hora da gente treinar, né? Então, faça o download da lista de exercícios, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá, tenta resolver, né? Depois eu vou subir um vídeo com a solução, né? Para que você possa conferir ali o teu desempenho com relação a esse tópico, tá? Então, se esse vídeo contribuiu com os teus estudos, né? Deixe seu like, verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. E também, né, fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestão na área de comentários. E fique também o convite, né, para você se tornar membro do clube do canal, né, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além ali de ter o acesso antecipado a algumas aulas e também, né, vou estar contribuindo com a manutenção do lab, ok? Forte abraço e até logo.